Um, dois, três e gravando. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Para evitar a peleja, são 6h12 e hoje é uma quarta-feira, 12 de janeiro de 2022. E vamos lá para aquilo que Deus esteve a me solicitar, a começar por bom dia e bom dia. Santo, Santo, qual é o assunto do dia? O assunto do dia. O que seria uma coxia? Depende. Depende de fato daquilo que se entendia. Coxia, certo. Então é melhor a gente deslocar. Sim, porque a coxia, quer dizer, a coxia não pode se apresentar porque o público, com toda certeza, não vai gostar e muita merda o público vai enviar em vez de gritar merda para quem está se apresentar. Santa, mas como diferenciar a merda daqui da merda de lá? Um exame. Um exame de merda a gente vai ter que realizar. Mas como examinar merda? Como examinar merda? É muito fácil. Não tem de fato por que complicar. Se existe merda em todo lugar, o que não falta é doutor capaz de examinar a merdança que nós sempre estivemos a espalhar, deixando claro que a Lei Rouanet nunca esteve a prestar, a não ser para aqueles que o tempo todo souberam tirar o dinheiro de criancinha e o dinheiro que criancinha iria precisar para pelo menos tentar falar o beabá do lugar, sem ter que ficar brigando pelo MMA. Santo, mas isso não está a se encaixar. Santo, vamos virar. Virar o quê? Santo, para a gente ler a página, a gente precisa de fato virar. Não dá para a gente ficar o tempo todo querendo decifrar palavras que a gente não consegue alcançar se a gente de fato não estudar na próxima série, no próximo livro, na próxima página. É isso. Você tem razão. Então vamos lá. Virando. Qual é a palavra que o dicionário está apresentando? Santo, não estou enxergando. O quê? Solicitando, declarando. Uai, não. Confiando. Educando. Santo, por que não falou antes da maneira simples? Educando. Mas por que tanto sinônimo estiveram usando? Muitos prêmios estiveram dando. Mas por que muitos prêmios estiveram dando? Estiveram estimulando. Sim, o ministro, quer dizer, os ministros, quer dizer, o sistema, o sistema foi se adaptando. Santo, tudo usando educando. Santo. Peraí. Estiveram o tempo todo roubando o dinheiro, quer dizer, aquilo que eles estiveram de fato ocultando. Muito dinheiro por ali esteve passando. É muito mais do que estiveram declarando.
Assim, ai meu Deus, as crianças, eles estiveram nocauteando com o MMA, que eles estiveram, de fato, implantando. Muita coisa, nunca nem sequer estiveram falando. Ai, quer dizer, realizando. Ah, também estiveram comprando material que as crianças nunca estiveram, o quê? Usando. Ah, mas estiveram encomendando e nunca estiveram entregando. Ah, era necessário. Peraí. Muito papel estiveram desviando. Assim, o dinheiro falso, o quê? O sistema foi facilitando, usando aquilo que o Ministério da Educação esteve comprando. E a Lei Rouanet, o quê? Muito esteve facilitando, o rodo esteve passando, a coxia esteve limpando. Santo, assim o dinheiro estiveram lavando. Simplesmente educando, quer dizer, explorando, quer dizer, implorando, quer dizer, deplorando. Santo. Não, vamos virar. É bom, de fato, a gente pensar. O quê? Sim, eu devo confessar que revista eu leio de trás para frente. Sabe como é que é? Aí Deus disse. Ô, menina de casa, como é que você costuma ler as coisas? Eu disse, não vai prestar. Porque quando me pega para colocar lá no altar, para eu ter que falar meu jeito, assim, meu jeito de fato peculiar, eu disse, ô senhor, eu gosto mesmo de começar a leitura do fundo para trás. Quer dizer, do fundo para frente. Quer dizer, eu gosto primeiro de ver onde é que a revista, quer dizer, onde é que a coisa vai dar, para ver se vale a pena. Assim é a minha ciência. O quê? Aí Deus disse assim: foi dessa forma que você esteve a começar a leitura da Bíblia do lugar? Aí eu disse: ô Senhor, é assim. Os evangelhos eu nunca estive a gostar. Não posso falar que estive a gostar, não. Existia um tal de, sabe como é que é? Idolatrar. Assim, disseram que o evangelho é sobre um homem que por aqui esteve a falar. O senhor sabe, não gosto dessa idolatria. Aí eu estive a recusar. Falei, esses livros, esses livrinhos, eu não vou. Não, eu não vou de fato me adaptar, me encaixar. Não, é muita coisa. Letras, o quê? Letras e letras, tantas figuras para decifrar. Eu disse, olha, senhor, eu não estou de fato a menosprezar quando eu chamo livrinho, não. Eu estou de fato pintar as páginas conforme eu estiver a me entregar. Me disseram que eram livros para criança adorar. Eu disse, pô, criança só gosta de livros pequenos lugar. Quanto mais clarear, quer dizer, quanto mais figurar, aí Deus disse: você está de fato a enrolar. Diga de fato onde você quer chegar. Eu disse: olha, senhor, porque essa história de igreja querer de fato, sabe como é que é? Enfeitar o sistema implosivo, quer dizer, explosivo, quer dizer, deplosivo, quer dizer, deplorável, quer dizer, implorável. Sustentável. Essa história de igreja querer de fato governar aquilo que jamais a igreja deveria de fato realizar. Mas eu tenho que falar, no início mesmo, assim, quando um tal certo presidente por aqui esteve a passar, dizem que ele esteve a doar o Ministério de Educação para o catolicismo dominar. Que lá no sistema, assim, porque era de fato pensar para a criança estudar, existia uma regra básica no lugar. Antes de qualquer livro, de fato, subir lá, quer dizer, passar por lá, quer dizer, entrar para, de fato, o Ministério da Educação aprovar, tinha que enviar para a igreja a Santa Sé do lugar,
para de fato a igreja de fato estudar, às vezes não tem algum tipo de duplicidade, o crivo da razão, sabe como é que é? O cadinho tinha que de fato ali, muita coisa estiver a mudar. Aí, de fato, estiver a acordar que muita gente estava a reclamar porque os bispos costumavam muitas vezes a própria ideia do que o autor estava de fato a passar, mudar, deixando o vácuo para nem mesmo a criança conseguir interpretar. Aí estiver a acordar que as editoras iriam de fato tentar encaixar o pensamento do lugar naquilo que o bispado esteve a realizar. Era uma espécie de cartilha no lugar. Aí as editoras conseguiram contratar educadores que tinham um pensar. Eles não estiveram nem a avançar nem a recuar, mas conseguiram de fato adaptar aquilo que os autores queriam alcançar com aquilo que o bispado estava a solicitar, deixando claro que o pensamento da criança ninguém poderia de fato do tipo vasculhar, quer dizer, macular, é isso, deixando claro que caberia de fato a casa de cada lugar respeitar aquilo que a família tinha para dar, sem de fato macular aquilo que a família tinha o direito de clarear. Isso por muito tempo esteve a funcionar. Criança de fato sabia pensar, muitas vezes a própria influência familiar, a própria criança sabia rejeitar, porque ela tinha elementos para de fato buscar, pesar na balança, colocar, tirar, e prato daqui, prato daquela. Isso fez muita diferença naquilo que hoje nós não conseguimos nem de longe alcançar. Aquele povo tinha elementos suficientes para saber que cor queria usar, sem de fato desrespeitar. Sabia chegar em qualquer banquete familiar e respeitar a casa que ele estava a entrar. Isso de fato foi uma beleza, uma beleza. Porque você sabia de fato ter origem principesca. A família era sua realeza. Era sua realeza. Aí o sistema esteve a mudar. Muita gente esteve de fato a falar que não iria prestar. Que o sistema educacional, o tal Ministério da Educação, não deveria de fato se separar. Que deixar a cultura solta no lugar, isso não iria de fato funcionar. Não seria a melhor coisa para se realizar. Que a cultura deveria de fato se encaixar com o sistema educacional no lugar. Que o Saci Pererê, o tempo todo criança, sabia de fato encarar. E sem essa história de ser lúdico no lugar. Ensinar é ensinar, brincar é brincar, de uma forma que a criança saberia de fato a cidadania alcançar direitos e obrigações. O mesmo direito que a criança tinha para estudar, ele tinha, de fato, para brincar. Também tinha para trabalhar. Isso era o que era pensado no lugar. Mas resolveram, de fato, leiloar o sistema de educação para quem mais pudesse, de fato, pagar. Foi, de fato, uma fila no lugar,
o catolicismo já não tinha mais força no lugar. Disseram que o catolicismo estivera a desmembrar, era um tal de liberalismo, o que uma patota começou de fato na igreja a entrar. E de fato a dominar. Pensamento para aqui, pensamento para lá e pronto. Foi o que esteve a bastar para que o sistema de educação viesse parar no lixão do lugar. Aí, com a igreja a fraquejar, não sabendo se comportar, porque a igreja daqui não soube se posicionar, começou a aceitar toda a imundície. Sabe como é? Que Roma estava a enviar, dizendo para a igreja que daqui, que ela tinha que, de fato, guardar as relíquias de um determinado lugar. E que isso, caro, poderia ficar, mas que Roma iria compensar, porque o Papa aqui iria passear, iria dar muita credibilidade para o lugar. E é o que a história esteve a nos mostrar. Papa de fato a apadrinhar e caminhava para aqui, caminhava para cá, era tanto santo o que o Papa estava a festejar, sem de fato a própria igreja mostrar o tanto de santidade que se passou por esse lugar. E aí começaram de fato o dinheiro da igreja. O quê? O dinheiro da igreja daqui a evacuar. Aí, igreja a deteriorar, os fiéis sem ter motivos para de fato mais colaborar, porque os fiéis costumavam trabalhar para a igreja preservar e de repente via a igreja o tempo todo a se deteriorar. Aquele valor que estiveram de fato a alcançar e que chegou a um determinado patamar, os fiéis começaram de fato a notar que não era bem isso que as vistas estavam a mostrar. Conversa daqui, conversa de lá, a falar que padre estava de fato a roubar, que o bispo estava de fato a apadrinhar, que iria tirar o padre do lugar. Foi uma confusão tão grande nesse lugar, mas a imprensa em nenhum momento desejou mostrar. Foi a pior fase que por aqui esteve a passar. A chave, aquele momento em que a chave estava a mudar. Padre a brigar, indo às vias de fato. Tem registro, tem registro. Porque o padre chegava para tomar o lugar. O outro padre não estava a gostar, não queria entregar. Foi ele que esteve de fato a igreja a edificar. Foi ele que esteve fiel a conquistar e tinha que de mão beijada entregar a um novato que chegava de fato com o queixo de louro, querendo ordenar aquilo que de fato o padre antigo esteve a conquistar. Foi tanta briga de faca nesse lugar, tanta briga. Em nenhum momento, historiador nenhum quis de fato relatar dos absurdos que a igreja aqui estava a realizar. Foi tanto absurdo nesse lugar, que um padre, de forma muito particular, resolveu a igreja derrubar. É bom a gente, de fato, se sintonizar, voltar à paz do lugar. Resolveu a igreja derrubar com os fiéis lá a ajudar. Derrubou a igreja. E fome começou a passar. Muitos fiéis resolveram também adorar o padre do lugar, porque os fiéis sabiam que a igreja estava a roubar aquilo que a comunidade esteve a edificar. Para um escândalo evitar, o próprio Papa mandou de fato buscar o padre do lugar e mandou de fato uma igreja edificar, dando a certeza de que ninguém iria tirar o tal padre do lugar. Somente assim o padre de fato resolveu a greve de fome parar.
Mas isso a imprensa em nenhum lugar esteve a falar. Mas sabe como é que é? Sabe como é que é? O Vaticano tinha que registrar, porque o dinheiro tinha que sair de lá e, de fato, da condição do padre, de fato, a igreja edificar. É como se, de fato, essa comunidade não fizesse parte desse lugar. Tirou, de fato, a responsabilidade do bispado sobre controlar aquilo que se passava naquele lugar. E essa igreja começou, de fato, quer dizer, a bombar. As comunidades começaram, de fato, a se multiplicar, fazendo caravana aqui, caravana acolá, para, de fato, ajudar a igreja a se multiplicar. E isso, o sistema público em nenhum momento esteve, de fato, a gostar. O jeito, de fato, foi jogar água para a coisa esfriar. Aí o jeito foi trocar o tal governador do lugar. Porque até o governador começou a adorar o que o Santíssimo lá estava a edificar. Dizendo que de fato Maria costumava rezar com todos aqueles que compareciam para chorar. Era uma romaria e tanta no lugar. Até o nome do lugar estivera a mudar. O próprio governador esteve a assinar em homenagem àquilo que se passava lá. E foi tanta coisa que estiveram de fato a realizar, dando poder ao lugar, movimentando as cidadezinhas que há pouco estiveram quase a naufragar no mar de lama que a igreja estava de fato a realizar. E aí, uma grande confusão esteve a começar, os partidos começaram a brigar, porque o governador tinha, de fato, condições de na presidência chegar. Quando, de fato, o partido do governador começou a enxergar o que os outros estavam a realizar, tirando, de fato, a chance do governador à presidência chegar, uma briga de salão, briga de facão mesmo, esteve a começar, mas longe da televisão mostrar, longe dos meios de comunicação em plena ascensão, nada de fazer delação. Aí resolveram então parar e um acordo firmar, dizendo que o próximo a governar seria o sem-teto do lugar. Seria o sem-teto, que era o melhor a se realizar, já que o sem-teto fazia questão de falar que ele era uma espécie de comunista, quer dizer, de pagão, quer dizer, de podridão, quer dizer, de PTzinho, quer dizer, de PTzão. Aí assinaram um acordo e, de fato, começaram a destrinchar, detalhar exatamente em quem iria sentar em cada cadeira para um ministério administrar. Mas o Ministério da Educação, esse de fato começou a tal confusão. Os partidos em união resolveram então tirar o Ministério da Educação desse sistema de doação. E disseram que caberia de fato ao presidente da nação, fazer uma espécie de, vamos dizer assim, de aglomeração, de junção, de comunhão, trazendo de fato todo o sistema de educação para suas mãos, para não ter mais confusão. Neste momento, a coisa começou de fato a fervilhar,
porque ele resolveu, de fato, desestruturar tudo aquilo que, de fato, a igreja esteve a implantar, deixando claro que com criança a gente não deveria, de fato, brincar. Caberia a base a gente dar. Criança tinha que pelo menos saber o beabá, que a juventude deveria de fato na igreja entrar, tinha que de fato ensinar pelo menos o básico para na igreja pensar como era realizado no lugar, como era realizado no lugar, e que o sistema político não deveria menosprezar aquilo que de fato a fase adulta poderia de fato ofertar, deixando as faculdades livres para ensinar. E que essa liberdade, o sistema político só poderia acompanhar. E poderia até se servir, mas era dando de fato direito a cada um de ir e vir. Sem essa história de diminuir ninguém ali. Isso, tudo estiver a destruir. De uma maneira tal, que não se sabe mais como administrar, não, como diminuir e como tingir, como buscar, quer dizer, virou de fato a casa vermelha do lugar. Sim, sabe como é que é a casa vermelha? Onde a prostituição costuma de fato reinar de forma absoluta. Aí você passou de fato a misturar tudo quanto é tipo de coisa no lugar, menos de fato um caminho para a criança aprender o beabá, o jovem começar de fato a aprender a pensar e de fato a faculdade lhe dá um caminho para a sua vida particular você estruturar. Nada. Começaram de fato a inventar curso aqui, curso acolá, abrindo buraco para a semente você implantar, semente que de nada iria adiantar, porque não tinha nem a possibilidade dessa semente de fato despontar, porque era apenas pedra de vesícula no lugar, sem chance, sem chance. Aí multiplicando curso, e os cursos, que as faculdades tinham domínio, e que de fato sabiam preparar o educando para de fato no sistema entrar, essas passaram de fato a desaparecer, sem condições, sem condições do aluno ter qualquer tipo de preparo para de fato ele no sistema se ver. Porque não se sabe mais o que ensinar. Não existe base para o educando formar. Professor não sabe mais ensinar. A língua que ele esteve a dominar, o professor não tem mais condições, nem sequer de buscar, porque foi tanta mistura no lugar, tanta mistura, tanta mistura. E os livros que eles costumavam usar para passar essa base para o educando por si só pensar, esses livros todos eles estiveram de fato a desacreditar. É como se esses livros ultrapassados estivessem a ficar, o que não é fato no lugar, o que não é fato. Começaram a trazer autores que não têm a menor condição de uma única linha publicar, imagine livro.
E aí, pensamento de cunho particular, como se o autor fosse doutorado no lugar. Autor que não tem nem sequer um currículo escolar. E é uma vergonha ele mesmo ensinar na escola que ele jamais, jamais, jamais teria condições nem mesmo dele entrar para estudar. Porque ele não tem condições nem de falar o beabá. E assim, nós estivemos a menosprezar completamente o que aqui nós estamos a carregar. Hoje, nem adulto e nem, de fato, aqueles que eu poderia colocar assim, nem adulto, nem aqueles que pertencem ao submundo, sim aqueles que sabem de tudo. Sim, porque esses fazem parte, de fato, do submundo. Eles vivem lá, mergulhados, sabe como é que é? Numa terra, no humus. Então, eles sabem de tudo, vivem no submundo. Nem esses que vivem no submundo, que são os doutores de tudo, e nem juventude, nem adulto, nada. Não tem condições de pensar. Viramos banda podre no lugar. Nós não sabemos nem sequer o que é acertar ou errar. Tudo nós resolvemos apadrinhar. Passamos de fato a menosprezar qualquer um que nasce nesse lugar. Criança qualquer um pode usar e abusar. Não há de fato nada capaz de nos orientar. A descrença é do tipo popular, é a pior coisa. É a pior coisa que se pode de fato carregar. É você de fato ter descrença popular. É você não confiar mais em quem de fato poderia lhe orientar. É você frequentar o lugar somente por assim realizar, sem ter confiança em quem de fato está lá. A palavras jogar no ar. É você não ter com quem contar. A igreja não vai estar lá quando você precisar. Você precisa, de fato, pagar uma grana muito alta para a igreja lhe adorar. Caso contrário, você será mais um no lugar. Se da família você precisar, a família não vai estar lá. Basta você contrariar. Basta você, de fato, não ler o beabá que a família estará a lhe dar. Uma briga de fato, a família vai começar. E é muito difícil da gente reestruturar. É mágoa e mais mágoa, porque a gente não consegue enxergar os vínculos que nós estivemos a edificar quando no útero nós estivemos a alojar. Eu estou falando de útero familiar. É irmão a brigar, é pai com raiva do que o filho esteve a realizar, sem a gente considerar de fato que existe um lugar seguro para a gente entrar, conversar e até se abraçar, deixando o coração pulsar e com o outro coração, de fato, um ritmo encontrar. Para a situação, ao menos a gente administrar. Se você precisar do poder público no lugar, esse daí você pode ter certeza que é melhor você apelar. É melhor você apelar e de fato aprender a rastejar.
a rastejar. Ah, e mais, até para rastejar dinheiro, você tem que de fato buscar em algum lugar. Caso contrário, se você não tiver nem condições de rastejar, você sabe que vão lhe enterrar como indigente no lugar. Como indigente. E indigente, de fato, a cair aqui, acolá, a cair aqui, acolá, é tudo que hoje a gente está, de fato, vendo se passar. Porque aqui, e em qualquer lugar, onde haja gente a morar, é dessa forma que eu estou a falar. Como devo considerar que todo livro deveria ter nota de pé de página? Aqueles lugares que resolveram de fato se blindar, não trazendo esse pensamento para o lar. Sim, o ambiente que eles costumam de fato dominar. Esses lugares passaram a receber tudo quanto é tipo, tudo quanto é tipo de, vamos dizer assim, de bola. De bola escolar. Sim, porque quando você quer educar, você sabe. Você sabe usar todos os meios. Você vai dizer que esses lugares, mulher lá não costuma de fato falar, não tem direito de pensar, não tem direito de se manifestar, não tem direito sequer de na mesa sentar. Aí você vai saber, de fato, uma parte do bolo, você o tempo todo manipular, sem sequer considerar o que as mulheres do lugar, eu estou falando na sua maioria, estão a desejar. Você vai pegar uma ou outra e colocar para, de fato, ela ter o poder de falar. E ela vai desconsiderar tudo aquilo que ela esteve, de fato, a viver no lugar. E a situação só vai piorar. Só vai piorar. Porque as mulheres que vivem no lugar não vão ter nem sequer o direito do assunto falar. Porque vão ter medo daquilo que elas, como um todo, na sua maioria, estiveram a conquistar, elas têm medo. Elas têm medo de fato, o retrovisor ter que usar e enxergar o quanto é difícil, você desconsiderar o todo do lugar. Aí você vai usar outros mecanismos. Aí você separa a mulher, você vai dizer que a criança é treinada para matar, você vai dizer que adulto não sabe pensar, você vai dizer que não tem, de fato, um sistema público capaz de lhe ajudar, você vai menosprezar tanto quem não quer se globalizar, que você vai tirar do lugar até o direito do lugar, de fato. Por si só, fazer a fotossíntese. Ai, quanta dificuldade, contando com a ajuda de quem virou as costas para a verdade. Pessoas que saem do lugar vão viver em outro lugar, menosprezando tudo que se viu lá. Porque é muito fácil você uma outra língua falar e a sua língua você repudiar. Essas pessoas são as desgraças de qualquer lugar, de qualquer pátria. Porque uma coisa é você ficar no lugar e ver o seu sangue derramar lá, usando a mesma língua pátria de quem você diz que está de fato.
Ah, vamos abraçar. A outra coisa bem diferente é uma vida boa que você costuma levar, muito dinheiro você costuma ganhar, usando uma outra língua e defecando em cima de sua pátria. Em cima daquelas pessoas que não conseguem sequer mais respirar. Porque você virou cão de guarda. Cão de guarda. Isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça. Porque aqui o que se passa é lei pátria. Cada casa, considerando de fato a sua própria desgraça, a lei pátria. Aqui perdemos o sentido. Aqui não conhecemos mais sequer o que é uma espiga de milho. Sabemos não. Não tem mais. Não temos mais um milho definido. Tudo aqui é permitido. Nós somos criados para sermos bandidos. Assim é nos Estados Unidos. Filhos nascidos e criados para serem de fato contra o sistema democrático. Vão ser apenas retardados. Retardados, chamados de democratizados. Porque não tem a menor noção do que de fato ali foi plantado e vamos ficar assim, nos achando autorizados a falar para todo lado. Nosso sistema é democrático, somos um povo civilizado. Um povo que foi completamente esmagado por tudo que ali foi plantado. Esmagado. Sabe que você viver assim esmagado. Droga para todo lado. Ai, aplauso. Tudo de uma maneira que você pode falar assim, santo, é chato para todo lado. Chato para todo lado. Mas a gente não deve saber o que é chato, né? A gente não deve saber o que é chato. Se hoje nós estamos aqui comendo chato para todo lado, imagine de fato, nos lugares onde de fato desejaram que o sistema público fosse de fato respeitado. Imagine. Sim, porque há de se considerar a minha maneira de pensar. Não deve de fato julgar o que se passa em outro lugar. Aqui, Damasco, com toda certeza, eu jamais poderia comprar. Porque é muito caro. Sim, e não encontra em todo lugar, não. Caro, não tem nem condições de eu chegar e pensar em sentar e comer damasco. Saborear e dizer assim, puxa vida, que delícia. Aí da infância lembrar, imagine. Imagine se eu vou de fato falar assim, eu vou comprar pelo menos 1 quilo de damasco. Ave Maria, sou louca de pensar em comprar damasco. Vou pensar de fato no tanto de dinheiro que eu terei que usar. Sim, porque eu tenho que considerar o todo. Sim, porque sabe como é que é? O salário mínimo é que é muito pouco, muito pouco. Eu tenho que viver considerando de fato esse salário. Sim, do povo. Como é que eu vou pegar de fato uma grana alta dessa para comprar 1 quilo de damasco? Só para de fato eu sentir o gostinho. Nem doce, nem amargo. Mas no lugar onde Damasco era colhido, de um modo exato, o povo lá poderia de fato comprar damasco, plantar damasco, buscar damasco, nem caro nem barato. Mas depois que quiseram de fato globalizar o pedaço, até Damasco ficou caro. Aí eu fico assim pensando,
Será que nós temos de fato noção do pedaço? Ah, penso que não, né? É complicado. Por isso que eu digo, o mundo é dos chatos. O resto, com toda certeza, deve ser separado. Somente assim a gente vai de fato encontrar aquilo que precisa de fato ser considerado. Porque tem chato para todo lado. E olha que não é fácil a gente viver assim tão contaminado. Puxa vida, é muito complicado. Assim sendo, bom dia e obrigado.